Salve, salve, povo meu, eis-me aqui, Arnaldo Paula, professor de língua portuguesa do LPP, Língua Portuguesa para Passar. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui no canal do YouTube, Língua Portuguesa para Passar. E convido para que você se inscreva neste canal, Língua Portuguesa para Passar, e siga lá no Instagram, Língua Portuguesa para Passar. Tema da aula: domine as questões de língua portuguesa rapidamente. E eu quero, nesta aula, tematizar sobre sintaxe. Sintaxe é um dos temas da língua portuguesa mais intensos, mais frequentes em nossos concursos de forma geral. E eu quero articular com você, neste momento, questões de sintaxe e resolvê-las de uma forma o mais breve possível, passando a partir do método LPP a forma mais rápida e habilidosa para resolver tais questões sobre o tema sintaxe. Então vamos que vamos, povo meu. Vamos de pronto à primeira questão. Vejam só, a primeira questão. Na frase precisa-se de funcionários, o sujeito é... Então, vamos articular aqui o tipo de sujeito. Observemos a construção precisa-se de funcionários. Temos aqui um elemento que faz grande diferença, que é o vocábulo ser. O vocábulo ser pode ter várias classificações na língua portuguesa. Vamos observar qual classificação é possível neste contexto para o vocábulo ser e assim facilitar na resolução. Vejamos o verbo. Verbo precisar. Deixa eu trocar aqui outra cor, por outra cor, melhor dizendo. Verbo precisar. Aquele que precisa, precisa de algo. Aquele que precisa, precisa de alguém. Vejam que o verbo precisar necessita de um complemento e o complemento iniciado pela preposição de. Logo, este verbo aqui, o verbo precisar, é um verbo transitivo indireto. E este verbo transitivo indireto está na terceira pessoa do singular. A partir disso, a partir desta identificação, eu vou classificar o vocábulo ser. O vocábulo ser ligado a verbo transitivo indireto, e este verbo transitivo indireto na terceira pessoa do singular, este vocábulo ser será um pronome indeterminador do sujeito. Opa! Se na construção eu tenho PIS, pronome indeterminador do sujeito, partícula indeterminadora do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, qualquer um desses nomes cabe. Obviamente, se o pronome é indeterminador do sujeito, partícula indeterminadora do sujeito, índice de indeterminação do sujeito, só nos resta concluir que o sujeito aqui é um sujeito indeterminado. A opção D resolve o nosso problema. E só para constar aqui, ó, este termo de funcionários, todo ele, de funcionários, é o objeto indireto. Sendo assim, a opção D, sujeito indeterminado, é a solução para o nosso primeiro problema. Amém, povo meu? Clara questão? Maravilha! Próxima questão. Há um ofício a ser entregue aos síndicos ou à representação dos condomínios. O sujeito dessa oração é classificado. Vamos observar aqui o verbo haver. Há um ofício, ou seja, existe um ofício. O verbo haver está no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir é chamado verbo impessoal. E o verbo impessoal, ele proporciona duas situações. Uma, manutenção na terceira pessoa do singular. E outra, a oração
é sem sujeito. Então, não se esqueçam dessa regra. Verbo haver, no sentido de existir, é um verbo impessoal. Como verbo impessoal, mantém-se invariável na terceira pessoa do singular. E outra virtude do verbo impessoal é indicar que a oração não tem sujeito. Oração sem sujeito tem como sinônimo sujeito inexistente. Então, a opção D é a solução para o nosso problema. Viram só? Dominando esses princípios, tanto da questão número 1, agora aqui na questão número 2, como articulamos com mais rapidez a resolução do problema. Tudo bem, povo meu? Maravilha! Vamos à próxima questão, então. No trecho, no Brasil, a campanha ganhou força e desdobramentos por meio de projetos governamentais. A palavra sublinhada vemos aqui que a palavra sublinhada é o verbo ganhar. E precisamos classificar o verbo ganhar quanto à transitividade. Então, aquele que ganha, ganha algo. Aquele que ganha, ganha algo. A campanha ganhou o quê? Força e desdobramentos. Então, eu tenho um verbo que precisa de complemento, representado por coisa. Então, ele é um verbo transitivo. O complemento é um complemento não iniciado por preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. E o seu complemento é o objeto direto. Então, temos aqui um verbo transitivo direto. A opção A é a resolução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Maravilha! Maravilha! Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que contém um predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é um termo com valor adjetivo que caracteriza o sujeito da oração. Então, vejamos aqui, os adjetivos para que avaliemos a possível opção, melhor dizendo. Deixa eu aqui. Elegante é um adjetivo. Interessante é adjetivo. Animados é adjetivo. Alegres e primorosos são adjetivos. Então, vamos ver aqui. Qual desses adjetivos exerce a função de predicativo do sujeito? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui a cor. Não, vamos o verde mesmo. Acho você elegante com esse vestido. Vou trocar assim, porque eu quero avaliar aqui, Eu acho. Eu é o sujeito da oração. Você, elegante. Eu acho você. Aquele que acha algo ou alguém. Verbo transitivo direto. Acho você. Objeto direto. Elegante está relacionado ao objeto direto você. Então, elegante é um predicativo, só que do objeto. Então, não é a opção A. Vamos à opção B. Os estudantes acharam interessante a apresentação musical. Opa, os estudantes é o sujeito. Acharam. Verbo transitivo direto. Acharam o quê? A apresentação musical, objeto direto. A apresentação musical, que é interessante. Então, interessante é um adjetivo relacionado ao objeto direto. Então, aqui nós temos outro predicativo do objeto. Não é o que queremos, não é a opção B também. Vamos à opção C. Os professores retornaram animados das férias para o início das aulas. Quem retornou? Os professores, sujeito. Eles, professores, estavam animados. Animados é um adjetivo relacionado ao sujeito. Os professores. Então, animados, neste texto aqui, é um predicativo
do sujeito. A princípio, a opção C resolve o nosso problema, mas vamos conferir a letra D. As alegres andorinhas fizeram ninhos primorosos. Quem fez ninhos primorosos? As alegres andorinhas. Opa, deixa eu só borracha aqui que foi muito. Isso. De novo. As alegres andorinhas. Tudo isto aqui é o sujeito. Andorinhas é núcleo do sujeito. Alegres é um adjetivo que está junto ao núcleo. Então, alegres nesse texto é um adjunto adnominal. Então, a princípio, o primeiro item não é predicativo. Vamos ao segundo item. Fizeram o quê? Ninhos primorosos. Ninhos primorosos é o objeto direto. Ninhos é o núcleo do objeto direto. Primorosos está junto ao núcleo. Então, primorosos é um adjunto adnominal. Sendo assim, temos predicativo do sujeito na opção C, confirmada a opção C como solução para o nosso problema. Viram só? Trabalhei aqui nesta questão com mais tempo, por quê? Quero dizer o seguinte, o adjetivo, ele exerce função sintática de adjunto adnominal ou predicativo. Predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, perdão. Então, um adjetivo, exerce duas funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal, ou ele é predicativo, do sujeito ou do objeto. Então, por isso que fui no passo a passo aqui, para que entendêssemos as possíveis funções sintáticas de um adjetivo, mostrei no contexto e cheguei à melhor conclusão. Opção C é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Ficou clara a questão? Então não se esqueçam disso. Um adjetivo exerce duas funções sintáticas. Ou ele é adjunto adnominal ou ele é predicativo, que pode ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Amém? Próxima questão, então. Vou trocar aqui a cor, troquei. Questão número 5, vejam só. Assinale a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado no texto. E há também aqueles. Vejam só. Vimos isso numa questão anterior, verbo haver no sentido de existir. O verbo haver no sentido de existir, eu quero falar algo muito importante para você e não se esqueça disso. O verbo haver no sentido de existir é um verbo impessoal. Perfeito. E no quesito de transitividade, o verbo haver no sentido de existir, ele será um verbo transitivo direto. O verbo haver no sentido de existir quanto à transitividade será um verbo transitivo direto. Vou repetir, o verbo haver no sentido de existir quanto à transitividade será um verbo transitivo direto. Então, este termo aqui, há aqueles também, há também aqueles, o aqueles está direcionado ao verbo haver como seu complemento. Objeto direto. Então, aqueles, termo destacado na oração, é um objeto direto. O mais importante é você ter em mente isso aqui, ó. O verbo haver no sentido de existir quanto à transitividade é um verbo transitivo direto. E o verbo existir quanto à transitividade é um verbo intransitivo. Não se esqueçam dessas informações importantíssimas, valiosíssimas. Temos mais questões aqui. Mas antes de ir às questões, eu quero falar aqui com vocês. Curso de português do zero ao avançado para concursos com o método LPP. Um curso muitíssimo bom que eu recomendo a você.
Você nesse curso tem material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time, temporizado, simulando a sua prova. Então você vai observar o tempo que você está gastando para resolver. Rota de estudos personalizada, nós montaremos sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Então, você tem, por exemplo, 3 editais diferentes propostos. Então, nós montaremos 3 rotas diferentes de acordo com cada um edital para o qual você está destinada ou destinado. Então, isso aqui é algo também diferenciado aqui do LPP. Suporte tira dúvidas do aluno. Qualquer dúvida que você tenha com relação ao que você estudou, você entrará em contato com nossa equipe, a equipe passará para mim e eu, o mais rápido possível, tirarei a sua dúvida. E temos bônus. Bônus 1, curso de redação oficial, né? O estudo do Manual da Presidência da República que cai em alguns concursos. E um curso de literatura. Literatura também, algumas bancas têm trabalhado com o tema literatura em suas provas. Então, um material de excelência que eu recomendo a você. Material muito bom, material de primeira. E quanto custa esse material? Custa, não, é um investimento. Olha o seu investimento. A princípio, R$ 597. Por que eu digo a princípio? Porque você vai desconsiderar esses R$ 597 e vai comprar esse material em 12 vezes de R$ 30,66. A nossa equipe vai colocar o link aí para você entrar em contato e saber a melhor forma de comprar esse material. De repente você não quer comprar em 12 vezes de R$ 30,66, não quer acumular tantas parcelas em seu cartão de crédito, então entre em contato com a nossa equipe, com o link que está aí embaixo e você vai ver a melhor forma de pagar. Se você quiser pagar de uma forma diferente, a nossa equipe vai tirar todas as dúvidas para você comprar esse material de excelência. Então, não serão R$ 597, mas você vai comprar esse material por 12 vezes de R$ 30,66 ou de uma outra forma que você queira comprar, negociando aí, falando da melhor forma com a nossa equipe. Tá certo, povo meu? Então, recomendo este material, tá bom? Voltando aqui na resolução das questões, vamos à questão número 6. Vejam só. No fragmento, o segundo grupo são pessoas frequentemente expostas a altos níveis de mercúrio. Percebam aqui a palavra expostas. Neste fragmento aqui, expostas é um adjetivo. Esse a aqui é uma preposição. Então, nós temos um termo introduzido por preposição completando o sentido de um adjetivo, expostas a altos níveis de mercúrio. O termo introduzido por preposição que completa o sentido de um adjetivo, ele é um complemento nominal. Viram só? Tendo domínio da situação, sabendo esta regra aqui, que o termo introduzido por preposição que completa o sentido de um adjetivo é complemento nominal, vejam só como rapidamente foi resolvida esta questão. Mas é necessário que dominemos a situação, temos noção da regra para chegar a essa conclusão rápida e objetiva. Então, eis aí mais um problema resolvido. Próxima questão. Seu último pensamento humano foi para seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Seu herdeiro legal está esclarecendo algo com relação ao termo antecedente, marido. Então, é um termo explicativo, é um termo esclarecedor com relação ao antecedente. Está entre vírgulas. Este termo explicativo e esclarecedor que faz referência, explicando, esclarecendo algo com relação ao antecedente, entre vírgulas, esse termo é um aposto. Então,
tendo domínio com relação à regra, eu chego a esta melhor conclusão. Temos então aqui um aposto. Próxima questão. Vamos a ela. Analise os adjuntos adverbiais destacados nas frases abaixo. Então, sabemos que são adjuntos adverbiais. Depois, assinale a alternativa que contém a sequência correta quanto às circunstâncias que eles indicam. Então, precisamos observar as circunstâncias apresentadas por esses adjuntos adverbiais destacados. Apesar das dores, saímos. O apesar de, ele é um elemento com valor concessivo. O apesar de é um elemento com valor concessivo. Se tem valor concessivo, o apesar de, eu já posso eliminar a opção A e já posso eliminar a opção B. Outra linha de pensamento para que resolvamos rapidamente as questões. Tendo noção, esse tipo de questão aqui, em que há itens, o primeiro item, o segundo item, terceiro item, quarto item, até às vezes quinto item, tendo convicção já do primeiro item, já da primeira lacuna, eu já posso eliminar algumas opções. E neste aqui, eu elimino duas opções, A e B. O segundo item já nos dá a definição da questão. Vejam só, na opção C, o segundo item é meio. Na opção D é modo. Vamos lá. Quando era jovem, passeava de trem. Trem é o meio pelo qual passeava. Então, a ideia aqui é de meio e não de modo. Opa, eu elimino então a opção D. Mas vamos até o final. Item 3. Com a tempestade, a cidade foi destruída. A cidade foi destruída por causa da tempestade. Então, com a tempestade, estabelece valor causal. Registrou com entusiasmo o acontecimento. Desse jeito, dessa maneira, desse modo. Então, de fato, o que nos atende está aqui na opção C, é a solução para o nosso problema. Viram só? Então, questão muito importante também de valor semântico, de circunstância de adjunto adverbial. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa em que o trecho destacado é um vocativo. Vocativo significa chamamento. Invocação. Então, toda vez que nossa voz soar chamando por alguém, chamando por algo, esse termo é um vocativo. Vocativo é um termo com valor substantivo. Então, hoje em dia, não tem esse valor substantivo. Sempre não tem esse valor substantivo. Conforme a Constituição, também não. Toda criança aqui não tem esse valor de chamamento. Agora, diante da sociedade, mulher, você tem muitos direitos e garantias. Mulher, neste texto aqui, é a expressão de chamamento, de invocação. Logo, o vocativo está aqui na opção D. Delta é a solução para o nosso problema. Vamos à próxima questão. Apesar do suposto benefício observado no curto prazo, a pesquisadora do Departamento de Psicologia da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Mariane Feijó, afirma que o consumo regular de álcool pode trazer problemas. No período acima, os termos sublinhados se classificam respectivamente como... Então, vamos lá. Apesar do suposto benefício observado a curto prazo, a pesquisadora é a Mariane Feijó, uma pessoa, um elemento concreto. Então, este termo está relacionado a um elemento concreto. Então, ele vai ser um adjunto adnominal. Agora, afirma, adjunto adnominal primeiro. Então, eu elimino a opção C e elimino a opção D. E ela, Mariane Feijó, afirma que... a pesquisadora do departamento, Mariane Feijó, afirma que o consumo regular de álcool, olha aqui, consumo de álcool, ou seja, o álcool
é consumido. Então, postura passiva. Se é postura passiva, não será adjunto adnominal, mas sim complemento nominal. Então, aqui, a opção A resolve o nosso problema. O álcool é consumido. Se fosse postura ativa, seria adjunto adnominal, mas aqui é postura passiva. O álcool é consumido. Se ele é consumido, sofre ação postura passiva. Sendo assim, complemento nominal. E o primeiro, adjunto adnominal. Opção A é a solução para o nosso problema. Amém, povo meu? Então, reiterando aqui, curso português do 0 ao avançado para concursos com método LPP. Material de apoio em PDF em cada aula do curso, simulado ao final de cada módulo com o sistema Training Time temporizado, simulando sua prova. Rota de estudos personalizada. Você tem 3 editais diferentes, então nós vamos preparar a rota de estudos a partir de cada um dos editais destinados a você. Montaremos a sua rota de estudos personalizada para cada conteúdo programático do seu edital. Suporte tira dúvidas do aluno, em que você vai indicar sua dúvida para a nossa equipe, ela me passará e eu retornarei com a dúvida sanada para você. Bônus 1, curso de redação oficial, um conteúdo que tem caído em alguns concursos, e o curso de literatura também, algumas bancas têm exigido esse conteúdo em suas provas. A princípio, todo esse material no valor de R$ 597. Porém, você vai excluir de sua mente esses R$ 597 e vai comprar esse material em 12 vezes de R$ 30,66. O link para entrar em contato com a nossa equipe para você comprar esse material está aqui embaixo. E você pode articular com a nossa equipe uma outra forma de pagamento. Ah, não quero pagar em 12 vezes, quero pagar em 6 vezes. Então você vai ver com a nossa equipe isso em cartão de crédito, tá bom, gente? Aí você vai ver uma outra forma, de repente, que você queira pagar. Tudo isso resolvendo com a nossa equipe e você vai sair muito contente, muito feliz comprando esse material. Amém, povo meu? E desejo a cada um de vocês tudo de melhor e deixo um forte abraço. Até a próxima, então. Tchau, tchau.